Minutos. Hoje nós estamos co-apresentando o Jornal Gente, aqui direto do prédio da Fiesp. Tem muita gente me mandando mensagem, viu, Thaís, Cláudio, Sônia, ouvintes que gostam de acompanhar o Jornal Gente com imagem também. Falou, Pedro, onde é que você está hoje? Estão acompanhando com imagem, estão vendo que eu não estou no estúdio ao lado da Thaís. Aqui no prédio da Fiesp vai acontecer hoje, e a Rádio Bandeirantes terá uma cobertura do 10º Fórum do Desenvolvimento. É uma organização da ABDE, Associação Brasileira de Desenvolvimento, que é responsável pelo Sistema Nacional de Fomento, que está presente em 5 regiões, nas 5 regiões do Brasil. E aqui nós vamos ter a reunião de especialistas, parlamentares, autoridades, iniciativa privada, para falar sobre o futuro e também sobre o presente. A pauta era sobre o futuro, né? Economia, a questão social, as mudanças climáticas, para onde vamos, mas com esse tarifaço eu tenho certeza que esse assunto vai entrar em pauta aqui, porque tem muito representante de micro, pequena empresa que já chegou por aqui, está preocupado com essa situação, está preocupado também com a situação do crédito, o financiamento desse crescimento do Brasil estará em pauta aqui daqui a pouquinho, então mais informações na Rádio Bandeirantes. Mas agora eu quero falar para vocês de um caso de segurança pública. Ontem, viu, Cláudio, Sônia e Thaís, eu apresentei aqui na Rádio Bandeirantes a história de um traficante de drogas que foi preso 3 vezes pela polícia nos últimos 7 dias, no mesmo local, com quantidade de droga, e acabou sendo liberado nas 2 primeiras vezes pela polícia, pela justiça, na audiência de custódia. E o que nós tivemos a partir daí? Ao longo do dia, eu fiquei sabendo que tem um bandido lá no Rio de Janeiro, um criminoso, que já foi preso pela polícia mais de 80 vezes. Ele já foi detido 80 vezes e continua em liberdade. Esse caso de São Paulo ficou até pequeno. Mas como eu tenho aqui o desfecho desse caso para vocês, depois que nós levamos ao ar ontem essa história, ele tinha sido preso no dia 28 de julho, na favela Parque do Gato. Foi levado para o 2º DP, 2ª Delegacia de Polícia de São Paulo. Lá foi fichado, prisão em flagrante, foi encaminhado para audiência de custódia. Na audiência de custódia, ele foi solto pelo primeiro magistrado desse caso aqui, que foi o Dr. Leonardo Fernando de Souza Almeida. Depois disso, ele foi novamente preso, porque ele foi colocado em liberdade. Ele voltou para a favela lá, Parque do Gato, e continuou traficando drogas. Foi preso com quantidade de droga no dia 2 de agosto pela Polícia Militar. Foi levado para o mesmo distrito policial, foi feita a ocorrência e ele foi parar numa audiência de custódia. Aí o juiz Daniel Emídio Martins foi o responsável pela liberação do traficante de drogas. A Polícia Militar continuou patrulhando a favela Parque do Gato e anteontem, dia 4 de agosto, localizou o mesmo criminoso lá na favela. Só que depois que nós trouxemos essa história ontem aqui, na audiência de custódia, nós tivemos finalmente um desfecho diferente. A audiência de custódia comandada pela juíza Giovana Cristina Colares, que, na verdade, a peça que foi encaminhada para nós aqui, da sua sentença, é efetivamente um documento a ser colocado nas salas de audiência de custódia de todo o estado de São Paulo. Se eu fosse desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eu pegava essa sentença e colocava na sala de todas as audiências de custódia, pendurada ali. É um primor essa decisão, colocando ali a legislação, pontos absolutamente racionais e o que se espera num caso como esse de reincidência criminal, não só no Brasil, mas em todo o mundo, que o bandido fique preso. Se ele foi preso uma vez, foi colocado em liberdade, se ele foi preso pela 2ª vez, por algum motivo foi colocado em liberdade de novo, tem algum vício nisso, não pode acontecer. E ele não pode ser colocado 3 ou 80 vezes como o criminoso lá do Rio de Janeiro. É incompreensível que nós tenhamos decisões da justiça, mesmo com a legislação brasileira, abraçando essa possibilidade da prisão, dando a oportunidade de liberdade para esses criminosos. Então, parabéns a essa juíza, e se o Tribunal de Justiça de São Paulo quiser fazer mesmo justiça, pega a decisão dela de ontem, da audiência de custódia, manda imprimir, colocar em cada sala de audiência de custódia para servir de exemplo do que deve ser feito e como nós devemos seguir a nossa legislação para casos semelhantes. E aí eu me pergunto, não é, Pedro? Não tem. Vamos combinar uma coisa, por mais que o ladrão atue numa cidade grande, por mais que ele tente
não deixar rastro. Pessoa que tem 80 passagens pela polícia, em algum momento, cometeu mais de um crime no mesmo lugar. É muito provável que, dessas 80 vezes em que ele foi flagrado cometendo um crime, em muitas delas fosse a mesma equipe de policiais que foi lá, prendeu e levou para a delegacia. Ou seja, o cidadão olha para a polícia e fala: olha eu aqui de novo. Vocês vão me prender e daqui a pouquinho eu estou aqui de volta. Não é possível. 80 vezes que a pessoa é presa, roubando e volta para a rua na sequência. Não sei mais o que a gente precisa fazer, né? Lembrando que não faz muito tempo, aqui no Jornal da Band, nós assistimos uma reportagem do repórter Caian Messina, mostrando que também no Rio de Janeiro, nesse mesmo Rio de Janeiro, onde esse sujeito tinha 80 passagens pela polícia, ou tem 80 passagens pela polícia, no mesmo Rio de Janeiro tinha um bandido com 300 passagens pela polícia. 300, né? É aquela história de que as audiências de custódia se transformaram numa porta giratória nas delegacias de polícia, uma porta giratória da impunidade. O sujeito nem esquenta lugar, já vai saindo. Chega, é preso, muitas vezes, quase todos, são presos em flagrante e são soltos. É um deboche, né? O que já passou da hora de o Congresso Nacional dar a sua palavra sobre esse assunto, porque a audiência de custódia foi imposta goela abaixo da sociedade brasileira pelo Conselho Nacional de Justiça, quando era presidente do Conselho o atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Exatamente, não por acaso, a autoridade que vive defendendo desencarceramento em massa. Foi exatamente dele a ideia de impor ao Brasil essas audiências de custódia que não passaram pelo Congresso Nacional. Passaram só por uma votaçãozinha ali de referendo no Conselho, nesse Conselho, né, que tem mais poderes, pelo visto, do que o Congresso Nacional. Está na hora do Congresso interferir nisso e rever essa lei, a legislação em torno das audiências de custódia, não é, Pedro?